sabia que ia acontecer isso. Hoje não. Hoje nós somos movidos pelo Espírito. E não há coincidência para aquele que é movido pelo Espírito. E sim uma confirmação da parte de Deus aquilo que ele já tinha nos dito. Então as coisas acontecem. Hoje eu acordei e o Senhor ministrou no meu coração. Vai lá naqueles papéis todos guardados. Porque alguém um dia disse para mim: tudo que você ministrar, tudo que você pensar, tudo que palavra, uma frase, alguma coisa que é da Bíblia, ou alguém disse, escreve e vai guardando. Um dia você vai precisar. E hoje eu acordei. Só que eu disse assim: Senhor, eu não quero fazer barulho, eu preciso descansar. Hoje é domingo e é muito cedo. E fui para o banheiro. Quando eu estou lá no banheiro, escovando o dente, quem vestiu? A princesa. Eu digo: agora é a hora. Voltei. Pedindo sim, pegando os papéis, eu não pegar. Fui lá embaixo, peguei esses papéis e voltei e levei tudo para a sala. E digo: é aqui que está o que o Senhor tem para mim. E comecei a meditar: Senhor, o que o Senhor tem para nós hoje? Encontrei, no ano passado, nós fizemos 12 dias representando cada um deles, os 12 meses. E o Senhor, estrategicamente, não sei como, mas creio que movido pelo Espírito, me deu 3 dessas mensagens. A primeira mensagem, que foi no primeiro dia, eu ministrei. A segunda foi até está anotado, ainda era presbítero no Twitter. E na terceira, a pastora Patrícia. E a Bíblia diz assim: ó, que o Senhor é aquele que não faz nada se antes falar aos seus filhos vivos, os profetas. Creio eu, profetas de Deus. Conforme nós lemos aqui, a maior das profecias é a palavra. A maior das profecias é a palavra. E nós já falamos sobre os profetas, porém o profeta é diferente. E eu disse: Senhor, o que o Senhor tem para nós, então está aqui? Sim. E antes de começar, mas já começamos, quando o Senhor Jesus diz assim: em verdade, ele diz 2 vezes: em verdade vos digo. Quando ele fala 2 vezes, toda vez que na Bíblia tem 2 palavras, é porque o Senhor está dizendo: vai acontecer ou é. Então aqui estão 3 mensagens. E eu creio em nome de Jesus que são mensagens proféticas. Por isso peço eu a atenção e quero que os irmãos acompanhem a Bíblia. Porque tudo que nós estamos vivendo, nós ministramos. E tudo que está acontecendo em nosso meio, nós ministramos. Tudo que está por vir, nós ministramos. Pastor, eu não estava naquele momento, mas eu entendo que você está debaixo. Não do pastor e da pastora, mas do ministério, que é movido e conduzido pela vontade de Deus. E todos aqueles que estão debaixo do ministério, movidos pelo poder e querer de Deus, também fazem parte da promessa. Um dia eu disse assim: irmãos, brincando, mas não sabia eu que isso seria sério. Cuidado, igreja, quando nós dizemos amém. Lembra? Lembra da sua. Cuidado quando nós falamos amém. Porque quando a gente diz amém, a gente está concordando com tudo. Não sabia eu que aqui a Bíblia diz que um dos nomes do Senhor Jesus também é amém. Onde está isso, pastor? Vai a Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Apocalipse capítulo 13,
Amém? A testemunha fiel e verdadeira. Você volta para o capítulo 1 e vá ao capítulo 1, versículo 5 de Apocalipse, que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. A Bíblia explica por si só a Bíblia, dizendo que Jesus ele é o Amém. Os nomes dele é o Amém. E ele é a fiel testemunha. Então, conforme nós temos aqui a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, o Senhor, enviando por intermédio do anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, Deus enviou a revelação para o anjo, que então falasse a João, e o Senhor Jesus como testemunha das coisas. Algo profético da parte de Deus. O anjo de Deus é que se revela, é aquele que leva a mensagem na igreja. Por isso que em muitos lugares, às vezes, nós chegamos e dizemos assim: agora com a palavra, o anjo do Senhor. Todo aquele que é mensageiro, todo aquele que é pregador, todo aquele que ministra a palavra, em alguns lugares eles dizem: eis que agora o anjo do Senhor entra a falar. Por quê? Porque o anjo de Deus é aquele que recebe a mensagem da parte de Deus, a revelação da parte de Deus, e que como testemunha Jesus Cristo. Então, ouvindo pelo Espírito de Deus, ele traz a mensagem. Por isso, creio eu que ela é profética. Amém? Dito isso, entendemos que o Senhor é aquele que ministrou aos nossos corações, para que nós então vivêssemos aquilo que Ele tem. Porque nós estamos no decorrer aqui dos 12 meses, hoje estamos no mês 8. E talvez nós não estamos percebendo, não estamos entendendo, porque muitas coisas estão acontecendo à nossa volta. Amém? Eu tenho por costume anotar quando nós fizemos essas campanhas, porque eu sei que há algo profético da parte de Deus. Em algum momento nós vamos precisar dela. Em algum momento essas palavras ditas, ou tudo aquilo que foi dito pelo Senhor, está em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22. Essa foi a primeira mensagem que eu preguei no dia em que nós fizemos a campanha. E eu disse: Senhor, o que tem dentro ali? Porque fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22, que diz assim: a seguir, quando a Bíblia começa falando assim em um versículo, a seguir, é porque dito isso antes, o Senhor Jesus havia dito alguma coisa. É porque antes fora dito alguma coisa. A seguir, o que vem a seguir? Dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: mas a seguir o quê? O que ele falou antes? No capítulo 12, versículo 1, ele está falando para os seus discípulos a respeito do fermento dos fariseus. O que é esse fermento apoquilário? Foi do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto, no versículo 2 do capítulo 12, diz assim: que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Para aí, isso tudo o Senhor Jesus disse antes de proferir a ansiosa solicitude pela vida aos discípulos. O que ele está dizendo? Então, antes ele já havia dito aos discípulos: não sejam hipócritas e não se contaminem. Não se contaminem com os fariseus. Porque os fariseus, eles falam uma coisa, mas fazem outra. Por isso são fariseus. Eles eram homens letrados. A lei eles sabiam de cor, por isso que eles eram conhecidos. Mas eles diziam até a Jesus o que Jesus tinha que fazer. Porém, eles mesmos não faziam. E Jesus já convertiu os discípulos. Não deu ouvidos a eles. Cuidado com essa hipocrisia. Porque tudo, ou nada que está encoberto, que não venha a ser revelado, e oculto, que não venha a ser conhecido. O que o Senhor está dizendo? Há uma diferença em encoberto e
há encoberto que não venha a ser revelado. Não há algo escondido que não venha a ser revelado. É isso que o Senhor está dizendo aos discípulos. Cuidado sobre isso. E oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, eu sei que está lá, mas em breve será conhecido. E no versículo 13 desse mesmo capítulo 12, Jesus então ele reprova a avareza do homem. Que o homem queria muitas coisas, mas o principal, que era a comunhão, ou a dependência da parte de Deus, ele não queria, ele era avarento porque ele queria financeiramente mais. Sobre isso que o Senhor tinha advertido os discípulos. Por isso, no versículo 22, ele diz assim, dirigindo-se Jesus aos discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vida, quanto que haveis de comer, nem pelo que o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem secam, nem têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um pouco do curso da vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andeis ansiosos pelas outras. Senhor, mas quando eu ministrei isso daqui, Senhor, era uma situação, e agora? E o Senhor falou muito forte no meu coração. Ainda há ansiosos. Ainda há pessoas ansiosas. Mas se nós não podemos mudar o que o Senhor tem, por que andamos ansiosos? Mas veja que a ansiedade aqui é sobre o que comer e o que vestir. E por que essa preocupação, igreja? Eu não creio que o Senhor ia trazer isso para nossos dias hoje, se isso foi uma mensagem do ano passado, profética para os 12 meses, porque o Senhor sabe que alguém é ansioso em nosso meio, com o alimento ou com as vestes, mas Ele diz: se você não pode dar recurso nessas coisas, o que te anseia, se preocupa, porque isso para o Senhor é o mínimo. O que te preocupa, querido, nesses dias? O que te preocupa, a igreja, nesses dias? Se o Senhor é aquele que nos fez promessas e que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não nos preocupemos com o dia de amanhã, querido, porque para cada dia basta o seu mal. Coloquemos tudo diante do Senhor. Porque essa preocupação, querido, nos afasta do querer e da vontade de Deus. E Ele diz mais: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco? Não podemos, Senhor. Se, portanto, nada podeis fazer com as coisas mínimas, porque andais ansiosos. Observai os lírios, eles não vivem nem crescem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Quando a luz chegou, eu disse assim: tu mesmo essa tua roupa? Sim, tempo eu tenho. Provisão de quem? Provisão de quem? Das nossas terras. Provisão de quem na nossa casa? Provisão de quem no nosso carro? Provisão de quem no nosso emprego? Provisão de quem virá os clientes? Provisão da parte de quem as nossas necessidades? Quem é capaz de prover aquilo que nós precisamos? Não ansiosos por quê? Acabei de dizer quando eu disse: olha, estou com o coração bem tranquilo com tudo que está acontecendo.
ansioso, querido. Nós podemos tomar atitudes e sair do centro da vontade de Deus, porque o Senhor tem as formas dele de nos tratar e nos ensinar para aquilo que ele tem. Mas nós ficamos ansiosos e percebendo e vendo as coisas com os nossos olhos naturais, agimos, fizemos, colocamos adiante a carroça, como se diz no interior, dos bois, e passamos a fazer da nossa vontade, do nosso jeito. Observai os filhos. Ora, se Deus desse assim a Eva hoje, que está no campo, e amanhã lançada fora com os animais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. O que nos falta, querido, é exercer a nossa fé. Exercer a nossa fé. Porque um homem disse a Jesus: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Porque ele queria que o Senhor Jesus curasse o filho dele. E ele então chega a Jesus: Jesus, se tu podes. Jesus disse para aquele homem: tudo é possível ao que crê. E ele disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Talvez nós cremos em tudo que nós temos colocado diante de Deus. Talvez nós cremos nos projetos, nos sonhos, nos nossos desejos, que ora estão em nosso coração, que isso não vem de nós, vem de Deus. Colocamos diante de Deus, cremos que Ele pode fazer, cremos que Ele vai fazer, mas porém nos falta fé de Deus. Senhor, me ajuda na minha falta de fé, porque isso tudo que está no meu coração foi o Senhor que colocou. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho vontades. Eu quero fazer, Senhor, muitas coisas. Creio que o Senhor vai prover. Mas me falta fé. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé, Senhor. Não andeis, pois, a indagar o que haver de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Por tudo aquele que está inquieto, quando põe diante de Deus as coisas, não acontecendo, ele começa a ficar ansioso, nervoso, preocupado. A preocupação nos tira do centro da vontade de Deus. Nós estamos sendo ensinados pelo Senhor. Nós precisamos entender que a maturidade ela só vai chegar quando nós aceitarmos os ensinamentos de Deus. Como crescer sem passar por dificuldades? Como aprender se não passamos por necessidades? Como ser ensinados por Deus se não deixarmos Ele nos conduzir? A inquietação só vai nos fazer ser levados por vento de doutrina, sermos conduzidos por ideias, nada concretas e que não vão nos levar a lugar nenhum. E ele diz mais: porque os gentios do mundo é que procuram essas coisas. Para aí. Nós éramos gentios antes de conhecer o Senhor. Antes de aceitar a Jesus, nós éramos os gentios. Por isso ouvimos a palavra, aceitamos Jesus. Romanos vai dizer isso, Romanos 12. Aceitamos a Jesus e fomos reconciliados com Ele mediante o sangue de Cristo. Deixamos de ser gentios para sermos filhos, ainda que por adoção. Mas como filhos, essas preocupações não fazem mais parte, porque é gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas nós, diz a Bíblia, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas.
Uma vez que estamos em Jesus, Ele sabe do que nós necessitamos. Ele sabe do que nós precisamos. Acaba o teu coração, querido. Buscai antes de tudo o seu reino. E essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai antes de tudo o seu reino. O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas ele é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Paz e a alegria porque no Espírito Santo. E não a alegria do Espírito Santo. O reino é alegria no Espírito Santo porque é aqui dentro. Por isso que é um reino invisível. Ele não é visível, ele é palpável. Nós precisamos sentir, Senhor, eu estou enxertado em teu reino. Por isso a alegria no Espírito, independente do que eu estou passando, independente do que os meus olhos estão vendo, independente, Senhor Jesus, se eu estou ou não fazendo, independente, Jesus, se está ou não acontecendo, mas aqui dentro eu tenho alegria no Espírito, porque eu sou conduzido por Ele. É sobre isso, querido. É ser conduzido pelo Espírito. E se deixar ser conduzido por Ele. Essa foi a primeira mensagem pregada naquele dia lá. E o meu desejo era sim, Senhor, essa mensagem que o Senhor nos deu, para buscar primeiro o teu reino, Senhor Jesus. E as coisas nos seriam acrescentadas também estavam inclusas aqui, vivemos os dons, as maravilhas de Deus, os projetos de Deus, os sonhos de Deus, as vontades de Deus. Não era ainda para a igreja de Deus. A manifestação do Espírito Santo. E é o que nós estamos vendo a cada dia. Se entramos na mensagem, se entramos no querer de Deus, nós conseguimos ver e contemplar as coisas acontecendo. Aos nossos olhos naturais, nós queremos apalpar as coisas, mas nem sempre são assim, pois o reino é invisível. Ou eu vivo nessa dependência dele e faço parte desse reino e apenas agradeço e glorifico o que está acontecendo na minha vida, ou então eu deixo de viver a manifestação e aquilo que o Senhor tem. Essa foi uma das mensagens. E guarda essa palavra aqui. O encoberto e o coberto. Porque a mensagem seguinte também fala disso. A segunda mensagem que foi trazida pela pastora Patrícia, que está em 2 Reis. Eu não vou ler tudo porque ela é longa, mas está lá em 2 Reis, capítulo 4. Fala da Sunamita. Aquela mulher, ela tinha um sonho e um desejo. Mas ela não podia ter filhos. Em casa, se você quiser ler esse capítulo 4 inteiro. 2 Reis, capítulo 4. Mas é a partir do versículo 8. Fala de Eliseu e a Sunamita. A pastora Patrícia trouxe essa mensagem. Que ela então fala com seu esposo, ela constrói um quarto. Porque ela diz assim: eis que vejo um grande homem de Deus que passa todos os dias aqui, passamos um quarto aqui, marido, para que quando ele vier por aqui, ele venha se hospedar aqui, ele permaneça e tal. E ela desenrola com o esposo e assim constrói um quarto. E ele chega então para a casa dele. E a Bíblia diz que ele ali, quando entra, ele fala para ela que ela vai ter um filho. Ela diz: não, Senhor, não mintas para tu filho. Não, tu vai ter quando de um filho. E ela então ela gera algo.
E nós, no dia seguinte, escutamos essa mensagem até hoje, e estamos gerando algo dentro de nós. Porque não foi nós que pedimos, mas o profeta que chegou para a mulher e disse: você vai ter um filho. E se o Senhor nos colocou dentro dessa mensagem, é porque dentro de nós está sendo gerado algo, querido. Não que eu queira nem que você queira, mas que o sonho do Senhor, que a vontade de Deus, que o desejo de Deus está dentro de nós. Porque o profeta, aquele dizia, ele representava o próprio Deus. Então aquela mulher começa a girar. E nasce depois de um ano de vida. O menino vai trabalhar com o pai, sabia? E nessa vez ele trabalhava com o pai, ele passa mal, dá dor de cabeça, vai estar indo embora, ele vai para casa, chega em casa, ele põe ele na cama, ele deita e o menino não é dado como morto. Então ela pede para que os seus servos lá ajeitem uma jumenta que ela precisa ir ao nome de Deus. E o marido dela diz assim: não, hoje não é sábado, não é dia de festa, o que tu queres? Não, eu preciso falar com você. E ela sai. E quando ela está a caminho, logo que ela está chegando, o profeta diz assim: Geazi, vai lá e pergunta para ela como está ela, o esposo e o seu filho. E ela diz: veja que quando nós estamos gerando algo que é da parte de Deus, parece que muitas das vezes esse sonho, essa gestação, ela morre. É um projeto, é um desejo, não acontece, então é dado como morto. Os sonhos e desejos que o Senhor tem colocado dentro de alguém. E por que não aconteceu até hoje a impressão que se tem que esse desejo, esse projeto está morto? Em nome de Jesus, o que o Senhor tem gerado em ti não vai morrer, em nome de Jesus. O que o Senhor tem gerado em ti não vai morrer, em nome de Jesus. Não fique ansioso, querido. Espere em Deus, pois ainda não louvarei de sua vida. Descansa no Senhor. O tempo é dele, o querer é dele, a vontade é dele. Dizia no início que essa palavra é profética, querido. E se você tomar posse e há de acontecer aquilo que o Senhor tem, não vemos nós apenas passear. O que o Senhor tem gerado no teu coração? Para você parece estar tão distante. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Acha nesse nosso coração essa terra fértil, Senhor. Vai germinar, Senhor, novamente esse sonho, esse desejo. E a influenciar, em nome de Jesus, eu creio. E a Bíblia vai dizer então que o menino chega, Jesus chega. Até essa mulher, ela diz assim: vai tudo bem. Vai tudo bem. A partir do versículo 27 desse capítulo 4 diz assim: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-lo. Mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor, e ele diz assim: o Senhor me encobriu e não me manifestou. Eu quero aqui abrir um parênteses.
isso nós lemos lá no início. Lembra que eu falei com duas palavras? Estão na Bíblia. É a confirmação da parte de Deus. Veja que o Senhor encobriu do profeta a situação do menino que estava morto. Tem coisas que o Senhor não vai te revelar, querido. Mas em nada o Senhor também nos deixa em vão. Vá a Deuteronômio, capítulo 29. Eu quero que você leia. E quem quiser marcar isso, que marca, querido. Deuteronômio 29. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, aleluia. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que a Bíblia está dizendo? Se lá no início ele falou as coisas encobertas aos discípulos, não se contaminem com o fermento dos fariseus. As encobertas, elas não vão ficar para sempre. Há um tempo determinado. E agora o Senhor usa de novo essa palavra encoberta ao homem de Deus, que não revelou o que havia acontecido. Então a Bíblia explica a Bíblia. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas para aí, se tudo aquilo que o Senhor tem encoberto da minha e da tua vida, querido, está nele, basta que eu e você tenhamos intimidade com ele, ainda que o profeta tinha, mas que eu possa entender que para um determinado tempo é que as coisas vão acontecer. Isso é Bíblia. E foi ministrado isso ao nosso coração. Então, se hoje nós estamos vivendo algo que o Senhor não nos revelou, é porque ele está encoberto. Pastor, mas nós não estamos orando? Sim, nós estamos orando. Mas se está nele ainda, porque não chegou o tempo, igreja. Por isso, não andem ansiosos. Acalma. Espere o tempo de Deus. Talvez o que você quer viver ainda não está no tempo de Deus. Talvez o que você está desejando ainda está sendo gerado. Não é o tempo, espera. Então ele segue no versículo 1. Disse o profeta Geazi: cinge o seu corpo, toma o bordão, vai, e quando chegar lá, diz, coloca sobre o menino e diz: menino, levanta. Lá no versículo 31, desse mesmo capítulo 4, de 2 Reis, versículo 31, Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém, não houve nele voz, nem sinal, nem vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. Ele deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado em casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele. Eles ambos e orou ao Senhor. Subiu na cama, deitou sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Primeiro passo. Há de acontecer um aquecimento em nome de Jesus nessa tua gestação, daquilo que você acha que está morto. O Senhor há de dar um sinal de que não está esquecido, de que
apático, de que não morreu e de que ainda há vida. Aleluia. Precisamos crer, querido. Lu, pode não estar funcionando, Lu. Pode não estar funcionando. Mas o Senhor tem a última palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Eu creio, Senhor. Me ajuda na minha falta de fé, mas eu creio. Então, aí o menino esquenta o corpo, diz a palavra. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este expirou quantas vezes? 7 vezes e abriu os olhos. Aqui eu preciso abrir um parênteses. 7 vezes expirou o menino e abriu os olhos. Palavra profética, ela vem seguindo daquilo que nós estamos vivendo. Quantos dias são, quantas partes são a nossa campanha? O que eu falei semana passada, no domingo, que nós estávamos no 5º passo. Número 5 representa a graça de Deus. Estamos indo para o 6º passo, quarta-feira, que é a 6, é o número do homem. Todo homem que depende dele e põe no seu braço, o seu querer, não vai. Precisamos depender do braço do Senhor, pois a Bíblia diz que a sua destra não está escondida, mas sim, não está encolhida, mas sim estendida, para que não possa fazer. Ou seja, ele pode. Número 6 fala do homem, não depende do homem, depende de Deus. E então chegaremos no 7º passo. 7 fala do quê? Perfeição de Deus. Por isso que o menino ainda não havia acordado. Por isso, a tua gestação parece estar morta. Mas eu creio que em nome de Jesus, há de aquecer nesses dias. Há de aquecer nesses dias. E até o 7º passo dessa campanha, eu creio que não é em vão essa mensagem. Eu creio que é da parte de Deus para que nós não venhamos desistir e nós vamos viver e contemplar o Senhor. Aleluia. E ele abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sua amiga. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, ele lhe disse: toma meu filho. Ela entrou, lançou seus pés dele e prostrou-se em terra. Tomou seu filho e saiu. Em nome de Jesus, nós vamos viver o nosso processo, mas nós vamos receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus. Nós vamos viver. Nós vamos viver, querido. Eu tenho escutado tantos testemunhos, e olha aqui, todos sabem que o meu trabalho, o meu serviço, é todos os dias andar somente com pessoas doentes. Só pessoas doentes. E eu tenho aprendido tanto, que eu fico às vezes em silêncio e fico com vergonha. Que a gente reclama demais. A gente reclama demais. Quer uma comida, quer uma veste, mas o Senhor disse que Ele é capaz de dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Tem pessoas que chegam no lar para fazer um tratamento sem condições nenhuma e saem mais debilitados ainda, mas não desistem. Tem um paciente que ele tinha 1,70 m quando começou o tratamento.
É o trabalhar de Deus para que nós venhamos a amadurecer. De Deus de novo isso. Nós precisamos amadurecer. Se nós queremos, em nome de Jesus, nós vamos ser. Em nome de Jesus, nós já somos uma igreja madura, uma igreja grande, querido. Nós precisamos aprender aonde é que levá-los. Aqui, ó, vai ter que levá-los, jovens um com o outro, porque igreja é isso. Nós amadurecemos. Uma igreja madura é a mesma coisa que uma família, querido. Ninguém tem a mesma opinião, mas todos querem e vão andar pelo mesmo caminho. Se o pai tem uma visão diferente da mãe, não tem problema nenhum. Mas ambos querem levar a família pelo mesmo caminho. Assim é a igreja. Enquanto eu não entender e não aceitar que aquele que está na direita, na esquerda, atrás ou na minha frente for diferente, eu vou continuar batendo com a minha cara daquilo que o Senhor tem. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos opiniões diferentes. Todos nós temos entendimento, às vezes, diferente. Mas nós precisamos andar pelo mesmo caminho. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus morreu para que todos nós sejamos salvos. Por isso que eu não discuto quem é pós, quem é pré, quem crê que Jesus já veio, quem não crê que Jesus não veio, quem crê que Jesus vai voltar, quem crê que não vai voltar, quem crê que vai por aqui, que vai por ali, quem não crê, quem vai ser arrebatado, quem não vai, e o mineiro. Não, querido. Deixemos que essas discussões, Paulo vai dizer, fiquem apenas para aqueles que são chamados para conversar sobre. E nós, meros mortais, queridos, vamos nos abraçar e viver o projeto de Deus para esse momento. Nossa vida aqui, ó, é um piscar de olhos. Lembra que eu falei na semana passada do tempo de vida? Lá no início, lá em Gênesis, o homem vivia 900 anos, 1000 anos, 800, 700. Mas quando Noé estava fazendo a arca, Jesus disse o quê? O meu espírito não vai habitar para sempre no homem. Há muito tempo, pô, isso. Vou reduzir para 120. Mas aquele 120 ali que ele deu o tempo que os homens tinham para se arrepender, que foi o tempo da construção da arca. Dito isso, o Senhor reduziu ainda mais. Vamos lá para Salmos. Salvo engano, 92, 10, alguma coisa assim, diz que o homem vai viver até 70, passado disso, 80, 90, enfado e cansaço. Quanto mais nós vamos ficar aqui no ministério, que 10, 15, 20, 30 anos, não sei. Olha quanto tempo nós já vivemos, quanto nos resta, o que nós vamos ficar esperando? Dependendo apenas daquilo, como disse a Bíblia, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, sendo que o Senhor tem muito mais para nós vivermos. Não se apegue a coisas pequenas, não. Vamos se apegar a coisas grandes, e o grande aqui é Jesus. Nos apeguemos a Ele, vivemos Ele, a vontade dEle, o querer dEle. Essas duas mensagens aqui. Primeira veio de Lucas 2. Nós temos o reino. Essa imagem aqui, as coisas poucas nos serão acrescentadas. Não nos entristecemos. E nem ficamos ansiosos. Segunda mensagem. Se em ti está sendo gerado algo, foi gerado algo da parte de Deus, espera no Senhor. Que vai vir a existência em nome de Jesus.
Ezequiel 47. Ezequiel 47. Viver a vontade do Senhor. Ezequiel 47. E aqui nós caminhamos para o final da mensagem. Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Aqui está falando da visão que ele teve. E diz assim: depois disso, quando ele está falando depois disso, é porque ele havia recebido instrução, tido visões da parte de Deus. Porque lá no capítulo 1, ele está dizendo assim: estava eu assentado na beira do rio Quebar, quando tive visões da parte do Senhor. Então, aqui no capítulo 47, é mais uma das visões que ele teve. E Ezequiel diz assim: depois disso, ou seja, das visões que ele teve, essa aqui, ele falando: o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas debaixo do limiar do templo, para o oriente. Para ele. Eu vou ministrar conforme está aqui na Bíblia. Foi o que o pastor trouxe, eu trouxe e a pastora trouxe. Tudo Bíblia. Isso muito me alegra. É Bíblia. Quando ele disse assim, que ele teve uma visão: o homem me fez andar, me fez voltar à entrada do templo, ali. E eis que saíram águas por debaixo do limiar do templo para o oriente. Ou seja, ele estava sentado na beira do rio. Em visão, o Senhor levou ele, mostrou o templo. Só que ele está vendo já de dentro do templo que corriam águas por baixo do templo para o oriente. E aqui nós estamos bem dentro daquilo que Ezequiel viu. As águas corriam para o oriente. O oriente fala do nascer do sol. O oriente aponta para o leste. E nós estamos aqui de frente para o leste. Por isso é uma palavra profética. É uma palavra para nós, é uma palavra para a igreja. Corria para o oriente, porque a face da casa, ou seja, a frente da casa, dava para o oriente. E a nossa aqui, a nossa casa, é onde nós estamos, a face dela dá frente para o oriente. Faz frente para o sol. E as águas vinham por baixo. Então, da banda direita da casa, porque a face era do oriente, as águas vinham de debaixo da banda direita da casa, aqui, da banda do sul do altar. Nós estamos dentro aqui, da mensagem que Ezequiel está falando. A face está para o oriente, as águas estão correndo do lado direito, então, frente ou direção para o sul. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar a volta por fora, até a porta exterior, que tem lá do outro lado, que olha para o oriente, que ele já está fora já do templo. Ele está fora do templo, mas está olhando para o oriente. Nós temos uma porta de fora que também está frente para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, de novo apontando, tendo na mão um cordel de medido. Mediu-me o corpo, me fez passar. E me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Pastor, não entendi nada. É uma palavra profética. É a visão da parte de Deus. Ele está dentro do tempo de visão. E o Senhor está mandando ele olhar para a frente. Nós temos um alvo que ele vai olhar. Nós temos um alvo à nossa frente. E o nosso alvo é Cristo. Porque Cristo em mim é a esperança da glória. Então ele mostrou isso ao homem. Mostrou que do lado direito corria água. E do lado esquerdo ele saiu por uma porta também e foi para o lado exterior. E andava em direção ao oriente. O Senhor está nos dizendo nessa noite: continua
Eu estou falando assim, não porque eu estou com raiva, não, querido. Não é assim, não, eu não estou com raiva. Mas eu estou com tanta fé, crendo tanto que o Senhor está ministrando ao nosso coração, que eu não sei, mas Ele sabe, porque está encoberto o meio que Ele tem para nós nesses dias. Mas nós precisamos crer na palavra que vem dele. E o homem mediu esse cordel e me fez passar as águas. No versículo 4, mediu 1000 côvados e me fez o quê? Passar pelas águas. Veja que é ele que está andando. As águas estão paradas. O homem está medindo e ele está andando, porque ele me fez passar as águas. As águas que me davam pelo joelho, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas me davam nos lombos. Mediu ainda mais outros 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que cresceram, mas ele estava andando. Águas que se deviam passar a nada, rio pelo qual não se podia passar. Veja que o Senhor está nos dando hoje a direção de seguirmos em frente e olhar para Ele. Hoje ainda nós estávamos comentando, o Senhor nos dá a direção do que fazer. Essa é a noite que o Senhor está nos dando a direção. Continuar caminhando, continuar andando, olhando para Ele, fazendo a vontade dele. Se o Senhor disser vai, vai. Se o Senhor disser fica, fica. Vai para a direita, vai para a direita. Vai para a esquerda, vai para a esquerda. Mas permanecer olhando sempre para Ele, fazendo a vontade dele e o querer dele. Aleluia. É sobre isso. Aleluia. Esse rio não tinha como andar, que nós precisamos é nadar. Pastor, eu não sei nadar. Confia nele. Confia nele. Dependendo do rio é fundo, eu também não sei nadar, mas eu confio nele. Ele disse: viste isso, filho do homem? Isso eu não tenho. Viste isso, filho do homem? Aleluia. E eu até notei o que foi dito. Só pode ver aquilo que Deus nos mostra, porque se deixou ser conduzido. Tudo aquele que se deixa ser conduzido pela visão de Deus, ele sempre vai chegar no objetivo que Deus tem. Viste isso, filho do homem? Veja que são duas visões. E aí o Senhor ainda pergunta para Ezequiel: tem visto isso? Eu sei que tu está tendo uma visão, Ezequiel, mas tu tem visto o que aconteceu contigo? Você não morreu na caminhada, você entrou nas águas, você mergulhou, águas de dedo, de tornozela, de joelho, nos lombos, e o rio cumpria tudo, mas você não morreu, aleluia. O Senhor está dizendo que nós não vamos morrer na caminhada dele. Tudo que ele tem vai chegar em nossas mãos, nós vamos andar, nós vamos passar, e ele tem um vento contrário, o Senhor vai estar conosco, nós vamos viver as promessas. Nós vamos viver a totalidade das promessas conforme nós cantamos aqui. Mais uma vez, nós cantamos, nós louvamos, nós choramos, mas não entendemos o que o Senhor está nos dizendo. Eu vou viver a totalidade da promessa. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para fazer cumprir todas as suas promessas. Todas as suas promessas. Operando Deus. Quem impedirá? Ninguém. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Águas nenhumas vão nos afogar. Porque Jeremias ele vai dizer: se passares pelo fogo, não vão te queimar, se passares pelas águas, elas não te submergirão, ou seja, tu não vai morrer afogado, Jeremias. E nós estamos na palavra.
à margem do rio, aleluia. Então ele trouxe novamente Jeremias a essa margem. E aqui eu termino. Tendo eu voltado, aleluia, da visão, né? Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma a outra banda. Salmos capítulo 1, versículo 3. Ele, eu e você, nós, ele é como árvore, aquele que está em Deus é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, aleluia. Essa palavra disse que é para mim e para você nesses dias, pois nós estamos plantados junto a ribeiros de água. Foi uma palavra dita há um ano atrás, mas nós estamos vivendo hoje. Se você crê, querido, que você está sentado junto a esse rio, você é como uma árvore plantada junto a correntes de água, e devido ao seu tempo dá o seu fruto. E ninguém come do seu próprio fruto. Mas tudo aquilo que dá fruto é para alimentar alguém. Ninguém come e desfruta do seu próprio fruto. De uma árvore, quando o fruto cai, ela apodrece e vira adubo para a própria árvore permanecer bem. Mas quando esse fruto gerar em nós, que há de vida, eu creio em nome de Jesus, alcançar pessoas, aí então, se cumprir, obrigado, se cumprir a palavra do Senhor. E tudo quanto ele faz, não fizer, não tudo que ele fez, não tudo que ele vai fazer, tudo que ele faz. Vivemos o hoje, vivemos o agora. E tudo que eu e você estamos fazendo, estamos sendo, será bem sucedido. Tudo que nós fizemos hoje vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Já deu certo, está dando certo. Porque estão em ti os meus olhos, Senhor, aclina os nossos caminhos. Vamos nos colocar em pé.